Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto da equipe ProNeuro, de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de maneira mais prática, até porque o dia de todo mundo tem só 24 horas, então você aproveita para se atualizar ouvindo a gente enquanto você está no carro, parado no trânsito, ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Eu sou o Trajano Guiar. Hoje eu tô nervosa, porque o tema... Também fiquei. Assim, ó, o tema... É algo que até alguns anos atrás, inclusive, questionava-se a existência dessa condição. E hoje a gente vai falar sobre um guideline que foi publicado nesse ano na Journal of Clinical Sleep Medicine, que é o guideline de abordagem e manejo da síndrome das pernas inquietas e dos movimentos periódicos de membros. E aí, assim, a gente trouxe para falar sobre essa condição nada mais, nada menos do que o professor de Neurologia e Medicina do Sono da USP de Ribeirão Preto. É por isso que a minha mão tá suando, porque eu tô bem nervosa para entrevistar ele aqui. Já vão desculpando a gente aí, qualquer coisa, né? A voz embargada, Exato. Né? A gente tá aqui com o professor Alan Kelly. Muito obrigado pela presença aqui, professor. Não, eu que agradeço o convite, a você, Joyce, a você, o Trajano, e legal de vocês, enfim, incluir esse tema, né, um tema de sono, especificamente em cima das pernas inquietas, para a gente poder abordar, poder desenvolver. Isso conversa bastante, porque eu acabei nem falando antes, mas é da minha tese de doutorado. Então, minha tese de doutorado é sobre cima das pernas inquietas, né? Uhum. Então, eu começo a estudar isso lá atrás e venho acompanhando ao longo do tempo, né? Enfim, a gente tá na vida aí para estudar essa questão. Então, um super especialista também, e não só em sono, né, como pernas inquietas especificamente, né? Ô, Trajano, assim, eu vou aproveitar, inclusive, o episódio para conhecer melhor o professor, né? Não é qualquer dia que a gente pode bater o papo, né? Professor, para quebrar o gelo, assim. Uma pergunta. O que o senhor seria se o senhor não fosse neurologista? Olha, sabe que eu acho que não ia ser difícil? Hoje eu faria informática biomédica. Né? Eu dou aula para informática biomédica, né? Quando eu estava no ensino médio, ficava muito na dúvida, não sei se vocês também tivessem. Eu ia fazer engenharia, eu ia fazer medicina, né? Não sei se é porque eu sou oriental, porque tem alguns engenheiros na família. O caminho caminhava muito para engenharia. E no último momento mesmo, no último dia de inscrição para o vestibular, foi que acabou virando medicina, assim, nem sei como, mas foi. Né? Mas hoje eu faria informática biomédica, engraçado, né? Então hoje eu ia meio programador, eu acho. Nossa mas hoje eu me completo como médico, sabe? Eu estou muito, não é pouco, é muito satisfeito como médico, como professor. Então, a minha atuação hoje enfim, eu gosto muito do que eu faço, mas eu acabo, ainda hoje, eu acabo fazendo bastante interface com a área de tecnologia, cada vez mais, né? Então, e abraçou todas as áreas, né? Sendo médico, inclusive, isso, né? Hoje o senhor programa o sono da galera. Exato. Pior que né? E a gente vem, eu sei que não é o tema aqui, a gente vem desenvolvendo várias pesquisas que envolvem essa interface com tecnologia e sono, né? Então acabo, isso me encanta bastante, é isso. Ótimo. Então a gente vai desenvolver outros temas relacionados a isso. Exato, né? Já tô pensando aqui. Mas, professor, vamos lá. A Joyce até comentou, né? Há 15 anos atrás a gente discutia se síndrome das pernas inquietas existia ou não. Tinha gente que talvez tinha uma certa relevância na época, que tinha sua influência falando que não existia, enfim. E hoje a gente está discutindo o guideline de síndrome das pernas inquietas. O que esse guideline, assim, na sua visão, trouxe assim, de importante? Qual que é a importância dele na medicina do sono para quem maneja esse tipo de paciente? É bem curioso. O guideline americano da Academia Americana, ele traz essa atualização. Né? De certa maneira, o que ele apresenta hoje para a comunidade é o que a gente já vinha fazendo desde a pandemia, nos últimos 5 anos a gente já vem fazendo dessa maneira, né? Mas ele acaba formalizando isso, né? E a principal modificação, né, talvez vocês tenham observado, é a praticamente proibição, né, eu colocando entre aspas, a proibição do uso de agonistas dopaminérgicos para tratamento de síndrome das pernas inquietas, ou de precursores, que é o levodopa. Mas levodopa a gente já sabia antes. Então, o restante é praticamente igual, né? Você utilizar ferro ou, né, substâncias, seja via oral ou endovenoso, você utilizar, né, os alfa-delta ligantes, que é a pregabalina e gabapentina principalmente, né? Tem os casos especiais, né, mas eu acho que a mensagem principal está relacionado a praticamente a
proibição de você utilizar os agonistantes dopaminérgicos. Isso é bem importante. Depois a gente pode desenvolver isso, né, por conta dos eventos adversos de longo prazo da síndrome das pernas inquietas, que o principal é a aumentação. E que não é tão infrequente. Para o especialista, isso não é infrequente. Isso é bem frequente. Tá? Porque a gente... Então, voltando a falar o que... ou trazendo aquilo que você comentou. Há 15 anos atrás, síndrome das pernas inquietas tinha um alforisma, que era a doença mais frequente que você nunca ouviu falar. Então, há 15 anos atrás, se começava a falar nessa condição, e se duvidava que essa condição existia, né? Naquilo que você comentou, vou trazer então um artigo do BMJ de 2013, em que um autor ele comentava que a síndrome das pernas inquietas era um produto da indústria farmacêutica, que tinha todas as impressões digitais disso, né? E que não tinha fisiopatologia, e que, enfim, né? Ele comentava bastante que dentro da prática de experiência desse médico, desse pesquisador, em 20 anos atuando, ele falou que nunca viu essa doença. Né? E hoje, né, a gente tem todo um conhecimento, seja epidemiológico, fisiopatológico, de tratamento, que engloba essa condição. Né? E de uma condição que tem uma prevalência, eu considero alta, tá? Próximo de 6% da população geral. Né? Título de comparação, isso é metade dos diabéticos, isso não é pouco. Se a gente pegar a epilepsia, que hoje está 1 a 2%, é 3 vezes mais do que a epilepsia, então é frequente. Né? E a gente o guideline americano ele acaba fazendo essa atualização. E é principalmente para os médicos que não são especialistas, porque os médicos que não são especialistas, eles vêm de um processo de utilizar os agonistas dopaminérgicos, porque eles são, inicialmente eles são muito efetivos, mas aí depois a longo prazo, daí eles acabam desenvolvendo uma complicação bastante grave, que daí deve ser evitada a todo custo. Certo. Importante. E aí, assim, a gente entendia a importância do guideline, né, o que ele pontua, só que acho que para a gente iniciar, é interessante a gente definir, assim, o que é síndrome das pernas inquietas e qual que é a manifestação clínica que, porque o paciente muitas vezes, a gente lê, né, a gente tem aqueles conceitos que a gente vai passando, só que, assim, né, eu acho que eu não tenho a experiência de longe, assim, do seu, só que muitas das vezes, na própria quando você vai investigar uma outra doença, e aí durante o seu, né, repertório ali da anamnese, você passa pelo sono, às vezes o paciente relata esse, entre aspas, incômodo, ele tem síndrome das pernas inquietas e ali e não é nem a principal queixa dele naquele momento. E você pesca aquilo ali, e aí às vezes é uma comorbidade de uma doença mais frequente que você tá investigando e tal. E saber o fenótipo bem claramente, acho que é muito importante, porque justamente às vezes o próprio paciente ele vai ter dificuldade de passar o que ele está sentindo de fato, né? Como que é esse fenótipo? Quem que é o paciente que você pensa que vai ter síndrome das pernas inquietas? Enfim, no que você comentou, tem vários pontos que dá para a gente desenvolver, né? E vou pegar aqui mais para o final, é que o paciente ele tem dificuldade para expressar na forma de linguagem falada aquilo que ele sente. Sim. Então, se você pegar um paciente com síndrome das pernas inquietas, você pode dar 1 hora para ele falar e escrever o que ele sente. Aí depois, se você vai tentar fazer uma síntese, ele fala, olha, é bem isso que você sente. Não é. Ele tem uma dificuldade de elaborar isso. E ele vai usar, então, a linguagem que ele tem. Né? E é muito curioso, assim, que essa linguagem, ela é muito influenciada pela cultura. Então, quando a gente fez enfim, um dos trabalhos que a gente fez, tem um guideline antigo já, que a gente tem até que atualizar, né, nacional, sobre orientação de tratamento de síndrome das pernas inquietas, e a gente fez um inquérito, né, nacional para ver como é que a população expressava isso. Então, lá em Santa Catarina, eu fiz a faculdade lá, os pacientes falavam que tinha uma ansiedade nas pernas. Para quem está no Nordeste, né, lá em Fortaleza, eles falam que tem um farnizinho. Ele tem um farnezinho nas pernas. Então, se eu estivesse lá em Fortaleza, na UFC, e alguém, né, o paciente falasse que tivesse farnezinho, olha, não ia significar nada para mim, porque não faz parte do meu repertório. Ia colocar no Google. Isso. Só letra aí para mim, fazer favor. O que é farnezinho? Então, daí depende de cada local. Em Minas, a galera fala gastura. Gastura. Eu já ouvi falar de trem também, que eles não tem para isso também. Eu tô com um trem nas pernas aí, fica bem abstrato, né? Então, tem vários desses termos, mas daí tem a gente como profissional de saúde, como a gente vai elaborar isso com o paciente. Então, aqui eu vou falar de como a gente aborda isso no ambulatório, né, na parte do ensino dos residentes ou mesmo dos alunos de graduação. Então, a perna inquieta tem os critérios e a gente procura evitar... Os critérios são clínicos, né? Então não é necessário nenhum exame complementar, não é necessária a polissonografia, né? E a gente, para abordar os critérios, a gente procura fazer perguntas que sejam abertas, exceto o primeiro critério. Então, como é que eu faço no dia a dia? Pergunto para o paciente, olha, Trajano, você alguma vez na vida, você já sentiu nas suas pernas um desconforto, um formigamento, uma dor? Aí que você vai descrever um farnezinho, né? Uma ansiedade, enfim, daí você vai colocar, né, o substantivo
objetivos ali que você quer colocar, né? Se você já sentiu isso nas pernas alguma vez na vida, daí a resposta vai ser uma resposta dicotômica, sim ou não. A partir disso, vamos supor que você tem esse desconforto nas pernas, né? Aí eu pergunto, né? Esse desconforto nas pernas acontece em que momento do dia? Eu não pergunto se piora à noite, porque se piora à noite a resposta pode ser binária, sim ou não. Né? Eu pergunto em que momento do dia. O paciente com perna inquieta ele vai falar à noite, final da tarde, mas principalmente à noite. Aí eu pergunto para ele, a resposta é uma pergunta aberta de novo. O que você está fazendo quando esses sintomas surgem? Eu não pergunto se acontece no repouso. De novo, se eu pergunto se resposta binária. Eu pergunto o que ele está fazendo. O paciente com perna inquieta fala, olha, é quando eu estou deitado ou quando eu estou sentado vendo TV. Enfim, é quando ele está em repouso. Aí vem para uma pergunta. Olha, no momento daí você já começa a recapitular. Que você está sentindo esse desconforto, que dá vontade de mexer, que acontece à noite quando você para. O que você faz para melhorar? Né? E observa o paciente. Daí o paciente, alguns vão falar claramente que caminham, outros vão falar que movimentam, outros eles não falam, mas eles alongam, eles né? gesticulam. Então a necessidade de você também fazer essa leitura de linguagem corporal que ele está se movimentando. Então melhora com o movimento. Então no momento que você usa esse setting de questões, em que tem uma pergunta com resposta binária e as outras com abertas, a tua chance, a tua acurácia do diagnóstico está correta é muito maior do que se você pergunta, melhora com o movimento? Acontece à noite? Acontece no repouso? Porque o paciente tem uma tendência muitas vezes a concordar com a gente. E você tem um falso positivo ali, que pode ser o dentro dos diagnósticos diferenciais, pode ser uma queimadura noturna, uma polineuropatia, enfim, várias outras condições que de alguma forma faz diagnóstico diferencial, mas que também podem ter essa condição. Não quer dizer que tem perna inquieta que não pode ter uma câimbra noturna, não quer dizer que não tem perna inquieta que não pode ter uma polineuropatia. Aliás, essas condições até são comórbidas. Então, isso dificulta um pouco, mas usando esse setting de questões, a tua acurácia, eu acho que já aumenta bastante. E lembrando sempre, como comentei anteriormente, não tem nenhum exame ainda clínico, exame subsidiário, exame complementar, que vai fazer esse diagnóstico. Né? Professor, e aí assim, o senhor comentou que não precisa fazer polissonografia, mas estaria errado solicitar para avaliar comorbidade com movimento periódico de membros ou outras condições que poderiam estar juntas, como uma apneia do sono? Isso, eu acho que daí é uma pergunta bem importante. Suspeitou de apneia do sono, aí vai ter que fazer um exame complementar. Aí não tem dúvida mesmo, né? Vai para o padrão ouro, polissonografia, né? A gente... Pode ser ter uma outra discussão, como a gente avalia a apneia do sono, né? Hoje tem um monte de tecnologia, né? Mas vai para o padrão ouro, que é a polissonografia tipo 1, a monitorização tipo 1, que é a polissonografia no laboratório. Então, está adequado isso. Mas para transtorno do movimento periódico dos membros, né? Então, eu vou falar um pouquinho do fenômeno, talvez enfim, talvez o pessoal não conheça muito. Existe um fenômeno que a gente chama de movimento periódico dos membros. Né? O que é isso? Isso é um fenômeno motor que acontece, né? A gente que é do sono avalia muito mais o sono, mas ele também acontece na vigília. Então, imagina que aqui são os meus membros inferiores, né? Aqui minha perna, o PLM, ou o movimento periódico dos membros, ele é a dorsiflexão do primeiro pododáctilo, ou do pé, ou tripsiflexão. É esse movimento que acontece com uma determinada periodicidade ao longo da noite. Tá? Isso é o movimento periódico dos membros. Dos pacientes com síndrome das pernas inquietas, 90% deles vão ter esse fenômeno durante a noite. Mas nem todo mundo que tem esse fenômeno durante a noite tem perna inquieta. Então, que outras condições clínicas podem ter isso? Se for do sono, narcolepsia pode ter, mais PLM, né, que é o acrônimo. Transtorno comportamental do sono pode ter. Condições clínicas de insuficiência renal, insuficiência hepática também podem ter aumento de PLM. Doença pulmonar obstrutiva crônica tem mais PLM também. Então, a gente vai utilizar a presença de PLM para auxiliar no diagnóstico de perna inquieta no paciente que ele não tem a capacidade da linguagem para expressar o seu sintoma. Então, em alguns pacientes que de repente tiveram uma doença cerebrovascular ou que têm condições diversas em que você não consegue essa comunicação com o paciente, aí a presença de PLM ele pode auxiliar como um critério subsidiário para o diagnóstico. Mas lembrando sempre, na grande maioria do nosso dia a dia, né, são poucos pacientes que não vão ter a linguagem para nos auxiliar. E uma dúvida, assim, relacionada a movimento periódico de membros. O fato de ter visto, de ver e às vezes não tratar, está relacionado com aumento de risco cardiovascular? Tem alguma coisa assim? Tem sim. Então, assim, síndrome das pernas inquietas, aí infelizmente mesmo. Quando a gente faz nos estudos epidemiológicos, o nacional, que foi a gente que fez, também foi igual, você observa uma queda da prevalência de perna inquieta nas últimas décadas de vida. Isso possivelmente está associado ao aumento de mortalidade. E perna inquieta está associado ao aumento de risco de doença cerebrocardiovascular ou mesmo hipertensão. E possivelmente um dos mediadores relacionados a esse aumento de risco é o movimento periódico dos membros. Tá? No momento que você tem um movimento, esse pequeno, seja sutil, da movimentação do primeiro pododáctilo, você pode ter um aumento da pressão arterial média, na média mesmo, próximo de 30 milímetros de mercúrio. Isso não é pouco.
Só que a pessoa às vezes faz isso centenas de vezes ao longo da noite. Então você vê a noite inteira aumentando a pressão arterial. E que esses pacientes com perna inquieta têm mais hipertensão. E quando você trata esses pacientes, ou faz um modelo de tratamento em que você faz o tratamento com alfa-delta ligante, ou com, na época, um dos estudos era com pramipexol, que era agonista, você tratava o PLM e esses aumentos, esses picos pressóricos, né, momentâneos, eles não aconteciam. Entendi, sinalizando da importância da gente investigar e tratar adequadamente, né, professor? Isso, e daí entra algo... Eu te interrompendo, desculpa. Nossa, imagina, professor. É que daí eu peguei um momento que eu lembrei, assim, então, porque perna inquieta, né, é claro que está relacionado ao sono, né, e ele reduz qualidade de sono, se reduz qualidade de sono, vai reduzir qualidade de vida, né, mas entra nisso também, né, perna inquieta em algumas populações especiais, como nos pacientes renais crônicos, ele é um marcador até de mortalidade. Então, se você pega renal crônico com perna inquieta, né, ele tem uma expectativa de vida menor do que o paciente que não tem perna inquieta. Se você pega um dos marcadores de perna inquieta, que é o PLM, né? E é bem curioso, o PLM, ele está, quanto maior o PLM, ele está diretamente relacionado com o aumento do risco de mortalidade. Né? E aqui eu vou contar uma historinha bem rápida, mas é que tem um pesquisador bem importante que participou do guideline, que é o John Winkelmann. E John Winkelmann, quando ele era residente, ele já começou a pesquisar sobre perna inquieta, mas ninguém acreditava nisso. E ele observou esse achado dessa correlação de perna inquieta associada ao aumento de mortalidade renal crônico quando ele era residente. E apresentou isso no Congresso Americano de Nefro e foi desacreditado. Né? Ele foi desacreditado, ninguém levou a sério aquilo. 10 anos depois, ele continuou o estudo, fez uma corte muito mais bonita, ele virou professor lá em Harvard, tudo, né? E daí ele vai dar uma lecture, uma primeira aula no Congresso de Nefro, né, sobre tudo isso daí, mostrando como era marcador. Isso em 10 anos. Né? E daí fala um pouco daquilo que a gente viu, na noção temporal de como não se acreditava nessa condição e depois, em 10 anos, como tudo isso muda. Né? E isso, de certa maneira, faz paralelo com o sono em toda a nossa vida, né? Como o sono não era valorizado e como hoje, felizmente, está se valorizando um pouco mais. Né? Nossa, interessantíssimo, né? E puxando um gancho... pernas inquietas e disfunção renal, né? Isso. Uma vez que, igual o Trajano comentou, temos o fenótipo, fazemos o diagnóstico clínico, né? Eu entendi que não necessariamente a gente precisa solicitar a polissonografia, mas eu preciso solicitar exames complementares, por exemplo, avaliação de função renal para esse paciente ou algum outro? Na prática, né, o que é obrigatório? Obrigatório, no contexto do Brasil, é ferritina e saturação transferrina. Então, metabolismo de ferro. Né? Se você é um paciente em que ele não faz um acompanhamento regular com nenhum outro médico, né, então você deve pedir um hemograma, uma função renal, função hepática, glicemia, hemoglobina glicada, estou esquecendo de algo, e TSH. Então, é esse painel que a gente faz para um paciente que não faz segmento habitual. Mas se é um paciente que já acompanha com o seu médico da família, acompanha com algum cardiologista, geriatra, enfim, tem um médico de referência que já está fazendo essa avaliação metabólica, não é necessário. Tá? Eu estou dizendo na perspectiva de médico do sono. Não sou eu que vou, né, tratar a deslipidemia dele, abdominal, não sou eu que faço isso. Né? Ou outras condições clínicas. Né? Então, obrigatório, saturação transferrina e ferritina. Caso ele não faça segmento com outro médico, você aumenta esse perfil metabólico, porque são condições que podem estar associadas. Então, diabetes pode estar associado, alterações da tireoide podem estar associadas, alterações renais ou hepáticas também podem estar associadas a essa condição. Entendi. Eu só vou puxar uma coisinha assim um pouquinho ainda, só para esclarecer, para ficar sem dúvida. Né? Para o povo ou para você esclarecer? Não sei, tô na dúvida. Mas a gente então definiu o fenótipo, né? De uma ruindade nas pernas, né? Uma gastura. Que geralmente vem no final do dia, durante o repouso, tem uma sensação de melhora com a movimentação, a gente conversou sobre isso. Só que esse é o tipão, né, o fenótipo. Só que existem algumas coisas, alguns fatores de piora momentânea, alguma coisa, por exemplo, se eu tomo café, alguma coisinha pontual, que em um quadro que talvez o paciente vai ter mais dificuldade de comentar sobre esse sintoma, porque eu vou ter dificuldade de fenotipar. Mas aí, às vezes, começa a ter esses fatores de piora pontual. E isso aqui parece pernas inquietas. Tem fatores de piora, assim, que eu vou, na prática, que eu busco ativamente? Não tem, né? Então, e isso envolve, depois, que a gente pode comentar depois, mas a gente já adiantando, que a gente procurar quais são os fatores precipitantes. Né? E tem fatores precipitantes, né, ou algumas exposições em que podem aumentar, seja precipitar o sintoma ou piorar a intensidade. Aí a gente entra, né, no básico do aumento do uso de cafeína, uso de álcool ou mesmo tabaco. Todas as exposições a essas substâncias podem precipitar ou aumentar a intensidade de síndrome das pernas inquietas. Adicionalmente, né, existem vários grupos de medicações que também podem precipitar, causar talvez até, né, ou piorar. Aí a gente tem que lembrar dos
medicamentos antidopaminérgicos, né, que sejam sob diversas formas, né, os neurolépticos ou mesmo os antinauseosos, né, que nessa condição, os antihistamínicos, né, que pode ser utilizado para vertigem, mas pode ser utilizado também para quadros alérgicos, eles também podem piorar ou precipitar por cima das pernas inquietas, e como classe, de maneira geral, exceto a bupropiona, os antidepressivos. Então, seja classe dos antidepressivos, né, substâncias que reduzem a sinalização dopaminérgica ou antihistamínicos, eles podem piorar acima das pernas inquietas. Então, e daí o paciente pode relatar isso. Mas algo que eu queria falar ou aproveitar a oportunidade, que o paciente ele vai relatar muitas vezes que piora ou que pode nos auxiliar para pensar um pouco mais sobre o síndrome das pernas inquietas, é imobilização prolongada. Então é muito curioso, porque de vez em quando eles estão usando essas medicações. Antidepressivo, ele nem ligou com isso, porque já usa tanto tempo, né? Então não consegue fazer uma relação temporal com os sintomas. Mas a imobilização prolongada é muito clara. Então, pacientes, quando de repente vão fazer uma viagem de avião, eles vão ter que ficar horas ali, né? No meio, sabe? Né? Naquele... Um avião que tem, enfim, aquele similar body, né? Então, daí você está ali no meio com aquele monte de cadeira do lado que você não consegue sair, ele vai ter uma imobilização prolongada e o sintoma fica mais intenso. Pacientes que algumas vezes vão fazer viagens de carro mesmo são mais prolongadas, que eles têm que parar a viagem de tempo em tempo fazer uma caminhada. Ou mesmo, né, algumas senhoras, e quando vão lá na missa das 6 ou das 7, né, tem que ficar ali quietinha ali na missa, e daí isso também causa desconforto. Então, perguntar sobre imobilização prolongada, se nesses momentos o sintoma surge ou fica mais intenso, é algo que pode nos auxiliar na definição diagnóstica também. Não necessariamente no contexto de sono, né? Isso, daí não é no contexto de sono, é a imobilização prolongada. Interessante. Professor, e o senhor comentou sobre a investigação do perfil de ferro com ferritina e saturação de transferrina, né? E realmente está relacionado à fisiopatologia da doença, porque entende-se que existe um déficit de ferro cerebral, né? Isso. Quando que eu devo repor ferro nos pacientes com síndrome das pernas inquietas? Quando que eu reponho? Se eu faço isso via oral ou endovenosa? Eu pedi um exame, o exame chegou. Isso, o que fazer, né? Eu falo para vocês desde que exame, gente, é igual traição. Se você investigou e recebeu a foto, tem que tomar uma atitude. Nossa. E tem, né? Vamos ver que tem. Mas vamos lá, ó. Vou anteceder um pouquinho, né? Então, é só para a gente esclarecer então, que síndrome das pernas inquietas, ela praticamente, né, ela tem, dentro da fisiopatologia, ela tem várias condições que estão associadas, né? Então, uma delas é a ferropenia do sistema nervoso central. Sim. Então, seja a gente no estriado ou no mesencéfalo, né, já foi demonstrado que a gente tem menos depósitos de ferro. Então, isso é estudo pós-mortem, foi o pessoal do Johns Hopkins que fez isso, ou mesmo em vivo, que é através da ressonância magnética, ou através da ultrassom, né? Enfim, a gente consegue inferir a quantidade de ferro nessas áreas e ter uma ferropenia. Né? Mas não é só isso, né? A perna inquieta também está associado, né, dentro do sistema nervoso central a um desequilíbrio relacionado ao metabolismo de glicina, glutamato, ou mesmo o sintoma opioide endógeno. Mas o principal é a ferropenia. Então a gente pede a ferritina e a saturação de transferina, que são séricas, que de alguma forma se correlacionam com a licórica. Tá? Principalmente ferritina licórica. A correlação não é perfeita, mas é isso que a gente gostaria de medir. E a gente não fica tirando líquor para medir ferritina, apesar de ser possível, mas a gente não faz isso. Né? E daí quando o que a gente tem que estar atento é o valor de referência. O valor de referência ele muda de acordo de normalidade, de acordo com o teste que você está utilizando, o laboratório. Alguns falam em 22, outros em 30, mas para cima das pernas inquietas, o valor de corte para adulto é 75. Então, valores abaixo de 75 está indicado o uso de ferro. Tá? Então, ferro via oral ou ferro endovenoso. Tá? Então, daí é de acordo com a tua... não está muito claro, né? Habitualmente a gente começa com ferro via oral, tá? Então você vai dar uma dose ali de 60, o comprimido com 60 mg de ferro equivalente ali, 2 ou 3 comprimidos por dia. Vai ver qual o sal de ferro que você tem mais experiência ou qual é o sal de ferro que o paciente tem. Qual o poder aquisitivo do paciente, no final das contas? Né? Se é um paciente nosso do SUS, ele vai pegar o sulfato ferroso, né? Funciona 2 ou 3 comprimidos, mas está associado a maior evento adverso. Né? Se é um paciente que tem um maior poder aquisitivo, você vai usar outras formas de sais de ferro que tem menos evento adverso, 2 ou 3 comprimidos. Né? Então, lembrando, o cutoff é 75. Está ali, vai usar 2 ou 3 comprimidos por 3 meses. Repete, faz a nova avaliação com ferritina e avaliação clínica. Lembra sempre que na avaliação clínica a gente deve usar uma ferramenta, né, que é a Escala Internacional de Gravidade de Síndrome das Pernas Inquietas. Ela é uma escala com 10 questões, auto-aplicável, fácil de aplicar, a não ser que o paciente seja analfabeto, daí você vai fazer hétero, mas se não fazer auto-aplicável, e ela vai dar um score. Né, e esse score vai nos guiar na necessidade ou não de tratamento e da responsividade ou não ao ferro. E em pacientes em que você já fez o ferro via oral, não teve sucesso, está utilizando um alfa-delta ligante, mesmo assim a resposta está frusta, aí a gente faz o ferro endovenoso. Tem diversas formas de ferro endovenoso, mas aqui a gente tem mais
evidência e mais experiência é o ferro-carboximaltose. Tá? Ele não é barato também, a gente entra sempre nessa discussão. O ferro-carboximaltose hoje, a gente acaba usando 2 ampolas, dilui, né, de acordo com a orientação de bula, corre em 1 hora, né, uma vez só. Aí o paciente, habitualmente, a taxa de resposta costuma ser muito boa, e os pacientes vão fazer isso 2 ou 3 ou excepcionalmente 4 vezes por ano. Né? Muitos deles ficam sem medicações nesse intervalo. Outros pacientes que são quadros muito mais graves, eles reduzem medicação após o ferro endovenoso. Então, você acaba fazendo isso de maneira seriada e ao longo do tempo. Certo. Então, se eu peguei um paciente que tem uma ferropenia, pelo menos, né, do ponto de vista das pernas inquietas, comecei a tratar e ele melhorou clinicamente, eu preciso repor, preciso checar o ferro depois, dosar isso de novo, fazer um acompanhamento, ou não? Melhorou clinicamente, só sigo clinicamente? Olha que pergunta interessante, sabe que eu nunca fiz isso? Né? Normalmente a gente, a feitina ela acaba ficando muito frequente para a gente, Sim. Então a gente pede na saída, aí a gente algumas vezes tá normal, daí vai o alfa-delta ligante, não tá bom, a gente vai fazer o sulfato ferroso. Caso eu faça o sulfato ferroso, eu vou pedir no retorno para ter controle, mas caso esteja normal e vou dar o alfa-delta ligante, eu acho que não é necessário mesmo realmente você ficar pedindo a feitina, exceto nesse paciente que de repente ele teve essa melhora inicial com o tratamento, mas que depois ele tem uma piora. Então todo momento em que o paciente tem uma piora, a gente vai pedir uma nova feitina. E daí, olha, agora isso daí deu a oportunidade de falar outra coisa importante. Feitina veio baixa, algumas vezes vem muito baixo. Sim. A gente não fica só repondo, você tem que investigar. Uhum. Tá? Dependendo da faixa etária, você pode procurar desde uma perda de sangue no trato gastrointestinal, outras vezes até para doença neoplásica. Então é necessário, se você observa se essa feitina está muito baixa, se você faz uma reposição e depois cai novamente, tem uma queda importante, né, a procura de algum foco, né, para qual esteja perdendo ferro. Tá? Então, interessante mesmo. Lembra assim, na mulher, principalmente na menopausa, quando ela está em idade, menopausa não, é menstruação, quando ela está em idade reprodutiva. Né? Então a gente acaba perguntando também se ela não tem um quadro de hipermenorreia, tudo isso. E algumas vezes o tratamento, o par de tratamento também em combinação com o GO para o controle desse sintoma. Tá? Professor, eu vejo até pessoas solicitando ferro sérico ao invés de ferritina. Faz sentido solicitar? O ferro sérico isoladamente não, a gente usa para calcular a saturação transferrina, junto com a capacidade de ligação. Mas ele tem uma variabilidade quanto ao seu valor ao longo do dia muito grande. Então, não é ele não mostra os depósitos de ferro, ele mostra o ferro naquele momento. Uhum. Então, para o manejo das pernas inquietas, o ferro sérico isoladamente ele não tem valor. Perfeito. Não tem valor. Entendi. Então, e aquele paciente que eu peço o exame e ele está normal, mas tem sintoma? Então, teoricamente, a gente não vai repor o ferro, né? Mas aí já vai partir direto para o tratamento habitual, né? E como que é esse tratamento habitual? O que o senhor costuma começar primeiro? Então, o que a gente faz? Assim, talvez um passo anterior, né? Então, o paciente está com síndrome das pernas inquietas, você confirmou o diagnóstico, fez a avaliação tem disfunção, básica, né? Isso. Aí eu faria, nesse momento, a escala de gravidade. Sim. A escala de gravidade ela vai variar de 0 a 40 pontos. 0 a 10 leve, sintomas leves, 10 a 20 moderado, 20 a 30 grave, 30 a 40 muito grave. Pacientes com de 0 a 20, ou seja, leve e moderado, tratamento não farmacológico. Tá? E a gente pode, já conversou um pouco, procurar Sim. fatores precipitantes, mudança de hábitos, medicações que ele está exposto. Né? É grave, muito grave? Com certeza, tratamento farmacológico. Alguns pacientes moderados, se tiver um grande impacto, você também vai tratar farmacologicamente. Do ponto de vista farmacológico, de acordo com o último guideline, a primeira opção é alfa-delta ligante. No Brasil, a gente vai ter 2 formulações, a gabapentina e a pregabalina. Então, a gente vai iniciar uma ou outra de acordo com a tua experiência, de acordo com a comorbidade do paciente. Né? Mas apesar que as comorbidades acabam se associando, né? Os dois são alfa-delta ligantes, então teoricamente funcionam para dor crônica, teoricamente funcionam para epilepsia, né? Então eles acabam... O senhor tem preferência por algum? Aí eu uso pregabalina. Pela facilidade de tomada, à noite? Vou dizer da experiência que a gente tem, número de eventos adversos menor, tem menos tontura, tá? Então também pode dar, mas a gabapentina é muito mais frequente. Né? Isso está associado possivelmente ao perfil farmacológico, né? A absorção e distribuição da gabapentina ela é meio errática, diferente da pregabalina, então você consegue ter um controle muito melhor do ponto de vista farmacológico da pregabalina comparando com a gabapentina. Do ponto de vista de custo, toda hora estou falando isso porque é a nossa realidade. Mas importante.
pregabalina já foi cara, hoje não. Né? Hoje a gente tem várias formulações de pregabalina que elas são acessíveis. Tá? Então eu tenho uma preferência por pregabalina hoje. E fora, no guideline, coloca a gabapentina enacarbil, né? A gente não tem ela aqui no Brasil, tem no né? Brasil, Teoricamente, a gabapentina enacarbil, a gente tem melhores evidências que apenas a gabapentina. Ela tem, enfim, ensaios clínicos que demonstram isso. E ela daí, diferente da gabapentina, ela tem um perfil farmacológico mais favorável. Tá? Mas a gente não tem ela disponível no Brasil. E lembrando, mesmo lá fora é caro. Tá, então é isso. Assim, mas no fundo a gente não tem, então não usa, né? Perfeito, professor. E qual que é a dose que o senhor chega de gabapentinoide, né? Isso. Que o senhor fala assim, não, é uma dose que eu esperaria uma resposta, então eu vou associar outra medicação ou trocar e indo nessa linha de tratamento, né? As outras alternativas medicamentosas. A gente concentra as doses todas à noite, divide durante o dia? Como é que é? É importante que vocês perguntaram. Então, primeiro assim, se a gente vai utilizar a nossa principal referência para o uso da pregabalina, um estudo que saiu no New England, e a faixa terapêutica é de 200 a 300 miligramas. Então essa é a faixa terapêutica. Importante, porque aí vocês vão supor, dei 75, não controlou, tchau. Já vou meter um agonista nesse paciente. Tem que manter a calma. Tem que titular. Mas felizmente, eu acho algo que acontece no Brasil e é muito frequente, né? Eu me recordo muito bem, principalmente nos pacientes com migrânia, é que os pacientes costumam responder com doses menores comparando com os pacientes norte-americanos, possivelmente por um perfil de fármaco genômico. Né? Então, na prática, se é um paciente, enfim, se não é idoso, eu vou começar com 70 miligramas, ajusto o paciente 50, 225, múltiplo de 75. Se é um paciente idoso, eu começo 50 miligramas e faço ajustes de 50 miligramas por retorno. É isso que a gente faz. Aí, respondendo aquilo que o Trajano falou, e aqui é muito importante, é que perna inquieta, diferente de um paciente epilético, você vai dividir as doses ao longo do dia para conseguir um steady state, né, uma meia-vida ok, né, uma concentração adequada ao longo das 24 horas, não precisa das pernas inquietas, não. Você vai dar a medicação relacionada ao horário dos sintomas. Né? Então, o paciente começa com sintomas 11 horas da noite, você vai dar a medicação ali próximo de 2 horas antes, próximo das 9 horas. Né? O paciente começa com as 9 horas, você vai dar 7. Começa às 7, você vai dar 5. Então, algumas vezes você vai dar uma tomada ao dia, né, naqueles que têm o início dos sintomas bastante no final da noite, e pacientes que têm um início muito precoce, né, ou seja, no início da noite, talvez você vai dar em 2 tomadas, um de final de tarde, início de noite, e o outro antes de dormir algumas vezes. Então, mas aí, lembra sempre, você vai ter que ver a distribuição dos sintomas ao longo do dia. E a escala de gravidade, ela te dá uma ideia disso. Então, ela não dá só um número, depois você pode você pode analisar, né? Desculpa, cada questão e ali ela vai te dar esse detalhamento para te orientar a respeito de horário de tratamento. E faz sentido, professor, dei a pregabalina, cheguei em doses suficientes para gerar uma melhor sintomática, mas não tive isso, trocar por gabapentina? Faz sentido isso ou não? Antes de ir para as outras opções, como sabe as outras... a gente não faz isso, né? E eu não acho que está errado, eu acho que pode fazer sentido, assim, né? De repente, não é um efeito, de repente, de classe, pode ter um efeito da medicação, mas habitualmente, eu particularmente, eu não costumo fazer isso, né? Quando tem uma falha do alfa-delta ligante, eu acabo fazendo uma terapia adicional com uma outra classe, e habitualmente, daí enfim, para mim não é polêmico, tá? Eu falo, mas para muita gente é polêmico, né? Eu adiciono opioide, né? Eu uso opioide. Antes dos agonistas. Hoje eu tenho muito mais segurança, com toda, olha, opinião pessoal. E é muito curioso, assim. Então, esse ano faz 20 anos que eu faço medicina do sono. E eu pude ver toda essa história da perna inquieta. Eu vivi isso, né? Então, como foi meu doutorado, foi sobre isso, não se falava nada. Eu me lembro que eu ia procurar sobre isso, ia nos congressos no exterior para entender um pouco mais da condição. Então, eu vi o pramipexol chegando, e eu entendo, né, a indústria farmacêutica colocando isso como uma grande resposta. Depois eu vi ao longo do tempo quanto ele foi danoso para os pacientes com a aumentação que esse evento adverso. Né? E com o opioide a gente não observa aumentação. E o nosso principal medo de opioide é a adicção. Né? E o paciente começar a escalonar a dose e ter evento adverso. O que eu posso dizer assim, dos pacientes que a gente segue, a gente não teve nenhum paciente com adicção. Né? Tem um outro profissional, que é o professor Gilmar, né, que é da Unifesp, né, que de certa forma, informalmente foi meu co-orientador de doutorado, ele também nunca observou isso. Quando a gente conversa com o Christopher Early, que é um dos maiores experientes, que é do Johns Hopkins, né, ou mesmo com o John Winkman, que eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele publicou, foi esse ano passado, né, a série de casos deles com opioides. Observou que a chance de dependência química é quase nula.
tá? Com uso de opioide em pacientes com perna inquieta. Não estamos falando de dor, tá? Em pacientes com perna inquieta. Então, ele é bastante seguro, desde que você saiba, que você conheça bem as moléculas que você vai utilizar. Né? A gente, no nosso perfil de pacientes aqui no Brasil, a gente acaba utilizando com mais frequência a metadona. Tá? Mas sabendo que ela não tem um perfil tão bom de segurança quanto a oxicodona, mas tem um preço que é uma fração da oxicodona. Então, a maior parte das vezes, eu particularmente acabo associando metadona. Ou seja, sai dos alfa-delta ligantes, já vai direto para opioides caso seja refratário. Então, isso sou o que eu acabo fazendo. Mas porque o Trajano tá doidinho para prescrever um Pramipexol. Professor, o senhor julga ele? Então, não acho errado também. Ele julga o Trajano. Olha... Ele foi político, ele falou assim, não acha errado, mas julga. Mas para iniciar, talvez, hoje eu tô muito cuidado. Vou te contar 2 casos aqui, tá? Um caso é muito curioso, paciente nossa aqui, enfim... Eu conheço a mãe dela, tudo. Ela tem umas pernas inquietas e é das mais antigas. Então, a gente começou a tratar com Pramipexol e ela estava bem com o Pramipexol lá atrás. Acho que eu usava 0,375 de liberação controlada, o R, e estava bem. Aí, houve um problema de abastecimento, de venda do Pramipexol. Ela estava bastante angustiada, ela não queria trocar para... Por algum outro motivo, ela já tinha tentado usar a pregabalina e tinha tido um evento adverso ruim. E eu falei, o que tinha era Prolopa. Aí eu falei, olha, você pode utilizar essa medicação, mas até chegar, estou te dando uma receita, não é para continuar utilizando mais. Tá bom, ela usou Prolopa, né? E sumiu. Aí ela volta alguns anos depois com uma aumentação muito ruim, sabe, né? E daí a gente tem todo um trabalho, hoje ela está na metadona também. Daí a gente então, o que eu quero dizer com vocês, assim... eu esqueci de falar do Pramipexol. Tem uma outra paciente que a gente acompanha, que ela também, né? Ela começou com Pramipexol, foi escalonando a dose, né? Porque os pacientes acabam, e como eles acompanham com não especialistas, né? Lembrar sempre que a dose máxima, lá no passado, quando a gente usava o Pramipexol, era 0,75. Tá? Não é igual de Parkinson, você chega a 4,5 miligramas. E esses pacientes eles vão escalonando dose, né? Essa chegou com 1,5 miligramas. Né? E tendo o que a gente chama de efeito paradoxal. Quando eu reduzi a dose do Pramipexol para 0,75, ela melhorou de parte dos sintomas. Né? Porque quando está na aumentação isso acontece. Né? Daí a gente foi reduzindo junto com pregabalina. Aí hoje, como é que ela está tratada? Então é um paciente que estava só no Pramipexol, a gente reduziu o Pramipexol para 0,170. Acho que é 0,170. Bem pouquinho lá de Pramipexol, 200 mg de pregabalina e ferro 3 vezes por ano. É assim que ela está hoje. Mas ela não consegue ficar sem o Pramipexol. Quando a gente retira totalmente, ela tem sintoma. Volta. Então, alguns pacientes vão ficar com um pouquinho de Pramipexol. Eu só não acho que é a primeira medicação para introduzir. Né? E deve sempre acompanhado com bastante cuidado. Ô, professor, eu acho que é importante o senhor... só esclarecer pra gente o que é esse fenômeno de aumentação, porque tem alguns colegas que estão ouvindo a gente que são residentes e às vezes não tem essa familiaridade. O que é, e inclusive, como que a gente avalia isso, né? Porque a gente não vai perguntar pro paciente, você tá com o fenômeno de aumentação? Então, assim, é a mesma questão de como você puxar a informação do paciente que ele tá tendo esse fenômeno de aumentação. Obrigado pela pergunta, Joyce. E aqui a gente vai abordar várias coisas. Eu tô falando tanto de aumentação porque a gente é especialista. Então, boa parte dos pacientes super inquietos estão sendo atendidos pelo neurologista ou por outras especialidades e fazendo seu manejo adequado. E é assim que tem que ser. Então, a gente acaba pegando os casos mais complexos mesmo. E como é que a gente define a aumentação? Aí, de uma forma mais simples, né? Aumentação é um paciente que ele foi exposto habitualmente a um agonista dopaminérgico, como precursor ou levodopa, né? E ao longo do tempo, a gente observou uma piora dos sintomas. Essa piora dos sintomas, né, que está associada a essa exposição, ela é caracterizada pelo aumento da duração da doença. Então, antes ele ficava com sintomas de 2, 3 horas, agora começa a ficar 4, 5, 6 horas. Existe uma antecipação do início do horário dos sintomas. Antes começava às 9, agora é 7, agora está às 5 da tarde. Existe um aumento, uma expansão da área acometida. Antes dava só na perna, começou da perna, braço, tórax e face. Então, ele começa a ter uma expansão do sintoma. E tem esse efeito paradoxal. Você aumenta a dose, piora os sintomas, você reduz a dose do agonista ou do precursor, ele melhora os sintomas. Então, se você tem um aumento da intensidade, aumento da duração, antecipação do início dos sintomas, aumento da área e efeito paradoxal, ele tem aumentação. E qual que é a frequência de aumentação? Se você pegar a Prolopa, mais de 90%, precursor, mais de 90% dos pacientes eles vão desenvolver uma aumentação. Se você pegar agonista, dependendo do tempo de exposição, vai chegar a 60% a 80% vão desenvolver aumentação. E a aumentação é algo muito grave, sabe? Né? Então, só para ter uma referência, perna inquieta grave e muito grave, ele tem uma qualidade de vida semelhante a um paciente de episódio depressivo. A aumentação é muito pior que isso.
sabe? Então, a amamentação, a vida da pessoa, ela fica em função disso, tá? Então, a gente tenta evitar a todo custo essa condição, tá? Isto é, o senhor não julga tanto o Trajano por prescrever um Pramipexol, mas o senhor vai julgar se ele prescrever uma levodopa. Eu acho que sim. Então, assim, chegou para Cristo. Então, Prolopa, ou a levodopa, eu falando Prolopa aqui, ela está indicada para uso ocasional. Então, assim, o paciente vai fazer uma viagem, sabe, tem perna que é só com imobilização prolongada. Aí você vai dar uma das versões da levodopa, né, para viagem, né, e tudo bem. Só que lembrar sempre ele, falar assim, isso aqui não é tratamento, é só para esse momento. Porque mesmo falando, como eu falei daquela paciente, ela ficou repetindo receita lá e depois voltou tudo pior muito pior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, deixar o paciente bem esclarecido disso. Perfeito, professor. Bem, então, prático, né? Pegou o paciente com pernas inquietas, avalia se há necessidade de tratamento ou não. Ou seja, tem se for intermitente, episódico, mais raro, não precisa tratar. Ou às vezes faz algo on demand, né? Isso. Se for persistente, faz o tratamento, inicia com algo com medidas não farmacológicas e depois, caso necessário, faz as medidas farmacológicas. Primeiro os alfa-delta ligantes e depois os opioides. Aí, no nosso caso, a metadona opinião, seria uma opção importante. O tramadol também, professor? Pode ser utilizado também. A gente já utilizou ele algumas vezes, mas o tramadol a gente tem que usar doses muitas vezes um pouco maiores, né? Então até de 200, 300, 400 miligramas. Com metadona a gente consegue controle a partir de 2,5, 5 miligramas, que é uma dose muito pequena. Interessante. Né? Então aí o cuidado sempre fica com interação com o álcool, né? Mas enfim. E assim, os casos hiper mega refratários, o que eu faço? Aí, olha, vou contar, a gente vai contando as histórias, vai ficando mais velho, vai tendo história, né? Então, os pacientes mais graves que a gente tinha de síndrome das pernas inquietas, isso deve ter sido 2012, 2012, eu acho que foi. Eu não lembro muito bem, mas era na tese de doutorado da Lívia, em que ela avaliou sono em pacientes com ataxia espinocerebelar. Né? Era orientado pela Regina e pelo Wilson. E lá a gente viu uma família com uma das formas de ataxia e tinha síndrome das pernas inquietas associadas, né? E tinha vários pacientes dessa família que não conseguiam mais caminhar. Então, eles tinham síndrome das pernas inquietas, uma intensidade muito grave, só que o alívio principal era o movimento, eles não conseguiam caminhar, então eles estavam presos no próprio... Isso. Então, o que eles faziam? Dentro daquela angústia, os familiares que ainda não estavam acometidos com a doença, eles seguravam na pessoa, apoiavam de cada lado e faziam essa pessoa caminhar à noite, meia hora, depois fazia isso de novo, né? E nesses pacientes, nessa família, a gente precisou de 3 medicações. A gente usou naquela época o agonista dopaminérgico, usou o alfa-delta ligante, que era a gabapentina, e usou o opioide. Então a gente utiliza faz polifarmácia, né? Nos casos mais refratários a gente vai fazer polifarmácia e possivelmente a gente vai estar utilizando hoje, mais frequentemente, o ferro venoso também. Né? Lembrar sempre, assim, eu falei o valor de 75, mas nos pacientes que o tratamento clínico não está tão adequado, se a ferritina está entre 75 e 100, você também está autorizado a fazer ferro endovenoso. Então, deu menor que 75, você pode fazer, entre 75 e 100, naqueles em que o tratamento não está eficiente, aí você pode fazer o ferro endovenoso também. Porque o sérico é uma estimativa, talvez, não tem uma correlação linear com a quantidade cerebral, né? Então, não tem. Existe uma correlação, mas não é perfeita. Exato. É isso mesmo. Aí, às vezes, foge a regra, a gente faz. E daí tem um detalhezinho. Lembrar sempre que daí quando você faz o ferro endovenoso, você deve avaliar, né, a ferritina e a saturação de transferrina, porque existe a possibilidade do paciente ter hemocromatose. Né? A hemocromatose é uma doença monogênica, então ele pode ser heterozigoto, e daí, se ele for heterozigoto, apenas quando ele for desafiado, se ele der muito ferro, que daí ele vai ter sintoma. Né? Lembrar sempre, a hemocromatose pode levar até a insuficiência hepática. Então, no segmento aliás, você fez o ferro endovenoso, né, a importância de você continuar com a ferritina e saturação dos transferinos. Ela estourou muito, né, aí você deve encaminhar para o hemato para ele fazer a avaliação genética para ver se tem hemocromatose. Tá? E hemocromatose, o heterozigoto, agora não lembro a prevalência, mas não é raro. É muito mais frequente do que a gente imagina. E a gente já teve caso assim. Interessante. A gente está praticamente finalizando, professor. Mas eu queria fazer uma bate-bola, jogo rápido com o senhor. Bem assim. Vamos lá. Situações especiais. O senhor falou dessas situações, por exemplo, viagens prolongadas que dá para fazer uma terapia on demand. Por exemplo, gestação, que no terceiro trimestre, acho que algum desses trimestres, a gestante pode piorar pernas inquietas. O que faz? Talvez essa seja a pergunta mais difícil hoje. Né? A gente não tem nenhuma medicação que é totalmente segura.
Então, a avaliação é caso a caso, sim, né, avaliando a intensidade de sintomas, né, e por incrível que pareça, né, nas vezes que a gente precisou fazer o tratamento farmacológico, a gente utilizou opioide. Né, isso tem que estar muito claro, até da suspensão do opioide, quando ela entrar em trabalho de parto, até pode ser utilizado o outro opioide de outra maneira, né, por conta de depressão respiratória do bebê. Tá? Então, a gente fica atento, mas é cada caso, caso a caso. Então, na gravidez, talvez seja a situação mais difícil. Né? Crianças, a gente vê alguns casos assim esporadicamente, né? Existe alguma recomendação para essa faixa etária? Né? Então, é muito curioso que a prevalência de perna inquieta no Brasil em adulto é igual de criança, 6% da população geral. E a gente tem que ficar atento porque a criança ela vai verbalizar, ela tem uma capacidade verbal menor que a gente, né? Um repertório. Então, ela vai reclamar muito de um desconforto nas pernas que pode ser entendido como dor. E na hora que você falou, primeira vez dor, ela vai falar que é dor nas pernas. Então, ela entra no diagnóstico diferencial de dor de crescimento e, felizmente, a maior parte dessas crianças respondem com sulfato ferroso. Caso não respondam com sulfato ferroso, uso off-label de pregabalina. E aquele paciente renal crônico? Porque, assim, existe uma correlação, alta, né, de síndrome de pernas inquietas com doença renal crônica. Como que é feito o tratamento desses pacientes? O tratamento definitivo, porque a gente pode falar definitivo, é o transplante. Né? Então, já tem estudos demonstrando que o paciente tem perna inquieta grave, muito grave, faz o transplante, ele melhora e a perna inquieta não existe mais. Naqueles pacientes em que o enxerto, né, acaba não funcionando, né, a perna inquieta também acaba voltando. Naqueles que são renais crônicos, dialíticos, não dialíticos, né, mas principalmente os dialíticos, a gente vai utilizar principalmente a gabapentina. Né? Você vai fazer o ajuste de dose, vai ter que dar a medicação logo depois que ele fazer a diálise, porque ela vai ser extraída, mas teoricamente a melhor medicação é a gabapentina, segundo o guideline. A gente também utiliza aqui no Brasil a pregabalina. Tá? Tem alguma outra situação, professor, que vem à mente do senhor que o senhor gostaria de comentar ou não? Situação especial? Acho que mais essas, né? Acho que a gente comentou anteriormente que talvez a mais frequente é com saúde mental, né? Que é transtorno de humor, transtorno de ansiedade, a sobreposição. Daí o que guia, não trata o transtorno de humor, trata o transtorno de ansiedade e a gente corre atrás ajustando as medicações da perna inquieta. Perfeito. Mensagem final, professor. Então, uso racional das medicações, evitar agonistas pelo fenômeno de aumentação. Ficar atento porque é frequente. Isso. Exato, né? É prevalente e é obrigação. O relato do sintoma talvez não seja tão típico igual a gente lê no guideline. Portanto, é obrigação do especialista saber como conduzir essa entrevista, né? Era isso, acho que vocês já sintetizaram tudo, isso é a mensagem mais importante, né? Eu só, enfim, finalizando, acho já aqui, eu só agradeço a oportunidade aí de estar podendo conversar com vocês sobre essa condição clínica, que aquilo que a gente comentou era a condição clínica mais frequente que você nunca ouviu falar e que hoje a gente está falando aqui, né? Falando com vocês e falando com todo o público de vocês sobre síndrome das pernas inquietas. A gente agradece, né, Jéssica? Professor, foi um prazer inenarrável. Eu estou muito feliz com esse episódio e provavelmente o senhor vai receber convites para mais episódios. Enquanto a gente estava conversando, eu estava aqui anotando, assim, outros tópicos que a gente vai poder, o senhor vai vir aqui, tá bom? Vamos sim, eu tô aberto e a gente, eu como médico do sono, né, a gente pôde observar, né, do que era medicina do sono há 20 anos atrás, algo embrionário, e nesses últimos 10 anos, como ela está tendo um papel crescente, felizmente, né, e podendo acrescentar, né, seja para os médicos, mas principalmente para a população, né, de como o sono ele pode, ou ele é importante para a manutenção da saúde. Nossa. Então é um papel meu, né, como funcionário público, como professor da faculdade, estar conversando com vocês para a gente poder conversar com a população. Não, já vem vários temas, por exemplo, transtorno comportamental do sono REM, que é a minha prática, apneia do sono, abuso de drogas Z, como retirar. Eita, professor. Olha, drogas Z, tá para sair um guideline. Aliás, o artigo foi aceito hoje, essa madrugada. Né? É um guideline nacional que a gente escreveu, foi aceito essa madrugada, vai ser publicado na Arquivos em breve, aí dá pra gente discutir isso também. Professor, já abre a agenda do senhor agora, para eu ver os... vai ser publicado nos próximos meses. Muitíssimo obrigado, professor. Muito obrigado, professor. Aí. E você que ficou com a gente até agora, não se esqueça de ativar seus sininhos de notificação para vocês receberem os episódios em tempo real. Dá o like para que o episódio atinja as pessoas que estejam interessadas no nosso assunto e fiquem ligados aos próximos episódios e aos próximos episódios com o professor Alan, que vai ter muito mais. Obrigada. Tchau.